E aí, que tal? Tudo bem? Hoje nós vamos estudar as proteínas e as vitaminas. Um assunto bastante interessante, mesmo porque nós vamos compreender como o nosso corpo é construído, é montado. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que os halterofilistas tomam suplementos de aminoácidos quando estão lá malhando? É interessante, né? Quanto mais eles malham, mais eles tomam esses suplementos. Ou então, quando nós estamos doentes, por que os médicos nos receitam complexos de vitaminas? Pois é só ter uma recaída, qualquer problema, e qualquer médico diz, você está anêmico, você está para baixo, vamos tomar aqui umas vitaminas. Então hoje nós vamos entender por que os halterofilistas, no final das contas, tomam os aminoácidos e por que os médicos receitam as vitaminas para nós. Vamos começar falando das funções das proteínas. As proteínas são de longe as moléculas químicas ou substâncias químicas que constituem a vida com o maior número de funções. Eu posso dizer que depois da água, as proteínas são as substâncias mais comuns, mais abundantes do corpo humano, ou de qualquer organismo vivo, ou das plantas, ou de um vírus, por exemplo. Entre as funções mais importantes está a função catalisadora. Todo mundo já deve ter ouvido falar na palavra enzima. Eu, particularmente, professor de biologia, chego a dizer o seguinte: a vida só conseguiu se organizar realmente, na sua plenitude, quando um dia, lá pelas tantas, surgiram as enzimas. A função catalisadora, no qual as enzimas estão envolvidas, constitui-se na capacidade de acelerar reações químicas. Daqui a pouco nós vamos falar das enzimas mais detalhadamente. Tudo bem? Uma outra função importante é a função plástica. É a de montar, é a de construir os organismos. Outra função importante das proteínas é a função imunológica. Por quê? Porque existem os anticorpos. E o que são os anticorpos? São moléculas químicas de grande peso molecular. Essas substâncias, elas atacam, elas destroem os micro-organismos, como bactérias, vírus e outros. Então eu posso dizer que quando o anticorpo está trabalhando, na verdade, quem está agindo é uma proteína. Uma outra função é a função hormonal. A função hormonal envolve os diversos tipos de hormônios. Tudo bem que existem hormônios de origem lipídica, né? Mas a grande maioria dos hormônios são de origem proteica. Exemplo, a insulina é um deles. Uma outra função legal de ser lembrada é a função dos pigmentos. Os pigmentos são substâncias químicas muito complexas e que têm característica de absorver luz e refletir luz, e daí manifestar uma cor, daí se chamarem pigmentos. Existem pigmentos como a hemoglobina, que manifestam a cor vermelha do sangue. Existem pigmentos como a clorofila, que manifesta a cor verde dos vegetais. E agora nós vamos sair das funções e vamos entrar na composição das proteínas. Vamos tentar entender como é que elas são construídas. Lembra da pergunta que eu fiz? Por que os halterofilistas tomam aminoácidos? Pois aí está a resposta. As proteínas são formadas por aminoácidos. E o que seria um aminoácido? Olha aqui. Um aminoácido é uma molécula formada por um carbono que na química é chamado de alfa. Por quê? Porque ele tem 4 ligações diferentes. Nenhuma das substâncias que está ligada a esse carbono é igual. Nós temos aqui, essencialmente, 2 componentes básicos do aminoácido. 2 funções químicas orgânicas. O grupamento carboxílico, formado pelo ácido carboxílico, e o grupamento amina, ou amino, formado pela amina. Então, quando eu tenho uma amina e um ácido carboxílico ligados ao carbono alfa, e mais um hidrogênio e um radical, nós temos um aminoácido. Mas o que é esse radical? O que é esse R? Esse R é que faz com que os aminoácidos mudem. Existem basicamente 20 tipos de aminoácidos. Então, eu posso dizer que os 20 tipos de aminoácidos diferentes existem porque eu tenho 20 tipos de R's diferentes. Agora, uma novidade.
Todo mundo ensina que existem 20 tipos de aminoácidos. Existem muito mais que 20 tipos de aminoácidos, tá legal? Só que os mais importantes, aqueles mais utilizados pelas proteínas, constituem-se num grupo de 20 tipos. E é esses que importam para nós. Os aminoácidos, eles se unem entre si, formando as famosas ligações peptídicas. Bem, Fernando, eu estou meio perdido. Quando eu tenho um aminoácido, eu já tenho uma proteína? Não. Para eu ter uma proteína, eu preciso no mínimo de 2 aminoácidos. Ou seja, 2 ou mais aminoácidos é que vão constituir uma proteína. Existem proteínas de 2 aminoácidos, 3 aminoácidos, até de 500, 600, 1000 aminoácidos. São proteínas de grande peso molecular. Uma proteína gigante com mais de 500 aminoácidos é a hemoglobina. Tudo bem? Tranquilo? Não esqueça, quando 2 aminoácidos se unem, eu tenho uma ligação peptídica. Vou ressaltar uma coisa. Ligação peptídica só ocorre entre aminoácido e aminoácido. Não ocorre entre aminoácido e qualquer outra coisa. Exemplo, se um aminoácido está se ligando com um açúcar, não existe ligação peptídica aí. Se um aminoácido está se ligando a um enxofre, não existe ligação peptídica aí. Só existe a ligação peptídica entre um aminoácido e outro aminoácido. Tudo bem? A ligação peptídica ocorre sempre entre o grupamento carboxílico de um aminoácido com o grupamento amina de outro. É ponta cabeça. Tu tem a amina de um aminoácido, tu tem o carboxílico do outro aminoácido. Quando eles estão de frente um para o outro, eles vão reagir. E quem é que sai, maravilhosamente dessa reação? Uma molécula d'água. E aí sai sempre aquela pergunta. Se eu tenho 10 ligações peptídicas, quantas moléculas d'água existem? 10 moléculas d'água. Tudo bem? Então, toda vez que uma ligação peptídica se estabelecer, eu tenho também liberada uma molécula d'água. As proteínas, então, para elas se formarem, para elas existirem, para elas serem montadas, é necessário que aconteça a perda de água. É por isso que existe um tipo de água chamada de água metabólica. Vou te dar um exemplo. O deserto não tem água disponível para beber, mas tem um ratinho lá, um camundongo, que vive tranquilamente sem beber uma gota de água por ano. Mas ele não precisa da água, ele apenas não faz xixi. E ele queima a sua gordura e queima as suas proteínas, e na hora que esse metabolismo está acontecendo, a água está sendo liberada para ser reutilizada pela própria célula. Maravilhoso, né? Muito legal. Há uma classificação dos aminoácidos muito importante de ser lembrada. Os aminoácidos podem ser divididos em 2 grupos, chamados de naturais e essenciais. O que seriam os naturais? Seriam aqueles aminoácidos que tanto os vegetais quanto os animais produzem. E o que seriam os essenciais? Os aminoácidos que só os vegetais produzem. Olha essa tabela aqui comigo. Eu tenho os aminoácidos do grupo natural e os aminoácidos do grupo essencial. Vejam que o maior grupo de aminoácidos são os naturais e o menor, os essenciais. Mas isso não te dá a chance de você só se alimentar de carne. Porque você só se alimentando de carne, tu não vais conseguir esses aminoácidos que o teu corpo não produz. Vamos agora falar um pouco das estruturas das proteínas. As proteínas podem ser classificadas quanto à sua organização molecular. Como é que é isso, Fernando? Organização molecular. Basicamente, as proteínas podem ser divididas em 3 grupos. Se eu forçar muito, em 4 grupos. Os 3 grupos são proteínas com estrutura primária, proteínas com a estrutura secundária e a proteína com a estrutura terciária. Espera aí, Fernando, tu tens 3 tipos de proteínas? Não. Eu tenho 3 estágios para analisar a proteína. Tá legal? 3 estágios para analisar a proteína. Quando eu quero saber a sequência de aminoácidos dessa proteína, eu tenho que analisar a estrutura primária. Quando eu quero saber qual desenho ela está tomando no espaço, ou seja, de modo helicoidal, essas proteínas estão sendo analisadas de modo secundário, estrutura secundária. E quando eu consigo vislumbrar, consigo ver a forma com que a proteína toma no espaço e ela sempre vai existir daquele modo, eu estou diante do estágio terciário. Bem, então você entendeu as proteínas, né? Formada por aminoácidos, estão integrando praticamente tudo no corpo, enfim. Mas agora vamos nos atentar às enzimas. Talvez
as proteínas mais importantes que existam. Não existe metabolismo sem enzima. Quando uma pessoa está morrendo, o médico então diz o seguinte: teve parada cerebral. O biólogo, quando interpreta a morte, fala assim: as enzimas pararam de funcionar. É rigorosamente isso. Eu até digo o seguinte: para o cérebro parar de funcionar clinicamente, todo o metabolismo neuronal, toda a fisiologia, todo o trabalho realizado pelos neurônios, por trás, quem está por trás? As enzimas, todas elas tiveram que parar de funcionar. A célula para de funcionar quando as enzimas param de trabalhar. Olha a importância delas. Vamos entender um pouquinho da função das enzimas. As enzimas são um biocatalisador. O que é um catalisador? É uma substância química que acelera reações químicas. Como, Fernando? Então olha só o que vai acontecer aqui. Aqui tem um gráfico mostrando a velocidade de reação de um metabolismo com e sem as enzimas. Aqui, o gráfico em azul mostra o tempo que uma reação vai levar para acontecer sem as enzimas. Vamos trabalhar pedagogicamente aqui com, vai levar 1 hora para o feijão ser digerido. Com a enzima, o gráfico vermelho, essa reação acontece muito mais rápido. Então não vai levar mais 1 hora, mas talvez uns 20 minutos ou menos de tempo. Então é uma redução drástica de tempo da reação das enzimas. Então eu posso dizer para ti que as enzimas elas são essenciais para economizar energia no processo de reação e tempo também. Como assim, Fernando? Energia e tempo? Não é dinheiro, tempo e dinheiro, é tempo e energia. O que eu quero dizer para ti é o seguinte: toda a reação química para acontecer precisa de energia para começar. A gente chama isso aí de energia de ativação. Então, um simples feijão, para ser quebrado, digerido, é necessário uma grande quantidade de energia para quebrar. Lembra do amido? Para quebrar aquele amido todo, até chegar na glicose. As enzimas, então, vão economizar essa energia envolvida no processo. Tá legal? E como elas aceleram o processo, se eu levar 1 hora para quebrar o feijão, com menos tempo eu vou também ter menos energia envolvida, também eu perco menos calor. Como perder calor? Agora embolou. É que essas reações químicas todas que eu estou falando, estou parecendo até um professor de química, né? Mas não. Essas reações químicas todas que eu estou falando liberam calor. Quem nunca comeu uma boa feijoada, uma boa buchada? Quando a gente come uma comida dessa pesada, o que acontece? A gente passa o dia não sei o dia, mas em algumas horas nós ficamos suando, ficamos sonolentos, queremos deitar. O que está acontecendo é que são tantas reações que estão acontecendo que o nosso corpo começa a liberar uma grande quantidade de calor e a gente fica então ali com a temperatura elevada, suando. Agora imagina, se acontece todo esse transtorno com uma boa feijoada e com a ação das enzimas, imagina sem as enzimas. Posso ser radical e dizer o seguinte: sem as enzimas, as primeiras colheradas de feijoada ou da buchada ia fazer ia cozinhar todo o teu estômago e tu não ias conseguir mais sobreviver. É radical. A enzima acelera a reação química, economizando energia e tempo. Vamos agora falar um pouquinho de como as enzimas funcionam. As enzimas funcionam por um mecanismo chamado de chave-fechadura. Como assim chave-fechadura? Rigorosamente como está a palavra, chave-fechadura. As enzimas são específicas na natureza. Para uma enzima trabalhar é necessário existir um substrato. O que é um substrato? Uma substância química que vai ser reagida. No nosso exemplo, o feijão, o amido. Então eu posso dizer para ti que existe uma enzima na natureza especificamente, apropriadamente para aquele amido. Então uma enzima que reage com uma proteína não é a mesma enzima que vai reagir com o amido. Não é a mesma enzima que vai reagir com uma sacarose. Não é a mesma enzima que vai reagir com uma glicose. Então, para cada substância diferente que existe na natureza, existe uma enzima diferente. E aí, então, se criou a ideia do mecanismo chave-fechadura. O que eu estou querendo dizer para ti? Que existe uma substância química que rigorosamente vai se conectar com uma enzima. E essa reação ela é tão irmã, ela é tão específica,